Por aqui o Agricultura BR agora fala sobre a cultura do milho. Vamos saber agora como que se comportou então essa cultura em relação à comercialização na última semana. Essa última semana ela foi marcada por alguns fatores que são importantes e que acabam influenciando diretamente nos preços. Uma delas foi o dólar. O dólar subiu bastante durante essa semana mais uma vez. E essa alta do dólar aqui no Brasil, depois de que teve uma certa até acomodação, depois do Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, é claro que ainda movimentação externa, o dólar index, que é o dólar internacional, gera também uma alta para o dólar aqui no Brasil, mas os motivos foram muito internos, internalizados aqui no Brasil, principalmente por conta da política nacional, aprovação ou não aprovação de alguns projetos, o mercado demonstrando uma certa fraqueza ou descrença em relação à recuperação econômica do país numa velocidade mais rápida e vários dados que foram apresentados que não são nada bons para o Brasil. Tudo isso fez com que o dólar se elevasse. E daí? E daí que isso acaba influenciando também essa cultura do milho, que nos últimos 7 dias ou 5 dias úteis apresentou ligeira recuperação, volta a operar no azul depois de ter ficado no vermelho durante algumas semanas. Vamos mostrar agora então um estudo feito pela equipe da Agricultura BR, é a média nacional, considera os 8 principais estados produtores do país. Observe que nós temos aqui no dia 28 de novembro o valor de R$ 33,05 pela saca de 60 quilos do milho. No dia 29, esse valor recuou a R$ 32,83. No dia 30, R$ 32,72 a saca de 60 quilos. Nesta última quinta-feira, dia 1º de dezembro, o valor veio para R$ 33,16, mesmo valor encontrado nesta sexta-feira, dia 2 de dezembro. Uma alta pequena, a diferença de R$ 33,05 para R$ 33,16. É pequena, mas já mostra um comportamento diferente, com uma alta de 0,33% para a saca de 60 quilos do milho. O desempenho do Brasil nas exportações de milho no mês de novembro, mês que recém acabou, foi bastante fraco. O volume de cereal enviado ao exterior no mês foi quase 80% inferior em relação aos embarques feitos em novembro de 2015. Veja comigo os dados da Secretaria de Comércio Exterior. Enquanto o Brasil vendeu em novembro de 2015 4.750.000 toneladas de milho. Em novembro de 2016, esse volume caiu para menos de 1 milhão de toneladas, fechando a 960.000 toneladas do produto. Essa queda nas exportações é diretamente ligada à falta do produto aqui no Brasil, já que houve quebra de safra em importantes estados produtores, quebra ocasionada pela forte estiagem. Um outro fator que também impactou bastante nas exportações foi a maior competitividade com o milho norte-americano da safra 16-17, que já foi totalmente colhido. Além do volume embarcado ter sido menor, o valor pago por cada tonelada também recuou em novembro deste ano. Veja que ele sai de $168 por tonelada em novembro de 2015 para fechar neste mês, em média, por $162,60. A queda de um ano para outro, aí neste caso, foi de 3,2%. Olha, com menor volume de milho embarcado ao exterior e um preço remunerador também mais baixo, a receita conquistada com as vendas do cereal foi bem menor, ficou 80,4% inferior em relação ao novembro de 2015. Veja então que em novembro do ano passado, o Brasil conquistou com as exportações de milho 799 milhões e 100 mil dólares. Já em novembro deste ano, queda brusca para 156 milhões e 400 mil dólares apenas, queda, portanto, de 80%. Por aqui o Agricultura BR destaca agora mais informações sobre o milho, mas agora falando um pouco a respeito de levantamentos que foram apresentados nesta sexta-feira, inclusive dia 2 de dezembro, pela FC Stone, consultoria privada. Trouxe números que, na visão do Agricultura BR, são muito otimistas. Aliás, otimistas demais para a safra brasileira de milho na temporada 2016-2017. A FC Stone, ela considera o seguinte, que a primeira safra de milho do Brasil pode ter até uma regularidade muito parecida com aquilo que aconteceu na temporada passada, mas traz uma estimativa de produção para a segunda safra brasileira
muito forte, de mais de 61 milhões de toneladas sendo produzida em segunda safra, o que colocaria, se comparado a 15 e 16, que teve quebra, que teve, de acordo com a Conab, apenas 40 milhões de toneladas produzidas, seriam mais de 20 milhões de toneladas a mais em segunda safra quando comparamos os dados. De qualquer maneira, a FC Stone então projeta uma safra brasileira de milho acima de 90 milhões de toneladas, um número muito alto. Então a Agricultura BR resolveu trazer esse dado, o estudo feito pela empresa de consultoria, mas também o comparativo com aquilo que os órgãos oficiais estimam para a safra brasileira de milho na temporada 16-17. Pode trazer aqui na tela, nós temos aqui a situação de produção para milho no Brasil, a estimativa da Conab, a estimativa do Departamento de Agricultura americano e da FC Stone. Observe como fica longe, ficam distantes demais os dados aqui apresentados entre a Conab e o Departamento americano em relação à empresa de consultoria privada. Essa diferença aqui chega a pelo menos 6 milhões, 7 milhões e meio de toneladas de diferença. É muito milho na diferença aqui entre uma e outra. Conab estimou em novembro 83 milhões e 880 mil toneladas para a produção brasileira de milho. O Departamento de Agricultura americano 83 milhões e 500 mil toneladas. Podemos dizer que os dois órgãos estão totalmente em linha. Agora a FC Stone projetou 91 milhões e 50 mil toneladas. Não é apenas essa empresa de consultoria que estima um número tão elevado como esse. Outra empresa de consultoria, a Celes, também estima acima de 90 milhões de toneladas a produção brasileira de milho. A Agricultura BR, com o acompanhamento dos órgãos estaduais, não aposta numa produção tão elevada assim em relação ao milho no Brasil. Acredita muito mais em números que estejam mais próximos a esses da Conab, do Departamento de Agricultura americano, e as coisas funcionando muito bem em relação a clima, até porque a soja teve uma situação de ser cultivada no cedo, então ela vai ser tirada dos campos mais cedo e tem uma previsão de clima, por enquanto, que é bem apropriada para o desenvolvimento do cereal também, assim como a soja. Então, numa estimativa muito melhor em relação a milho, acreditando que tudo funcione durante essa temporada 16-17, até 84 milhões de toneladas, que é algo que a gente tem conversado com técnicos da Conab, também com pessoas que acompanham no campo, seria alguma coisa bem viável em relação ao país. Entretanto, como você viu, há empresas que acreditam numa safra bem mais cheia.